Olá, sabe? A gente costuma pensar no silêncio como, sei lá, um espaço vazio, né? Algo passivo. Mas e se o silêncio for, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que existem? Hoje a gente vai descobrir como o simples ato de não falar pode ser uma verdadeira estratégia de mestre. Todo mundo já ouviu esse ditado, certo? A gente geralmente entende como um conselho para não falar besteira, para não se meter em fofoca, basicamente, um lembrete para ter cautela. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? E se essa frase não for sobre medo, mas sim sobre vantagem? Sobre usar o silêncio não como um escudo para se proteger, mas como uma arma, usada de forma pensada, de forma estratégica. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a fala impulsiva, aquela que sai sem filtro, sabe? É pura reação, é impulso e quase sempre é risco. Do outro lado, existe o silêncio prudente, e ele não é a ausência de uma resposta, mas sim a inteligência de analisar a situação antes de agir. É sobre trocar o impulso pelo controle. Para a gente entender isso na prática, vamos começar num cenário de risco máximo, uma situação de vida ou morte mesmo. A história da Rainha Esther é uma verdadeira aula sobre o poder do silêncio e principalmente do timing. Imagina o cenário. Era desesperador. O polo de Estra estava condenado por um decreto. Ela era a única esperança. Mas tinha um problema gigantesco. As regras do palácio eram claras. Se ela aparecesse na frente do rei sem ser chamada, a pena era morte. Ou seja, falar na hora errada não era só um erro, era o fim. E é aqui que a gente vê a genialidade da coisa. A maioria das pessoas, no desespero, teria falado tudo de uma vez, mas a Esther, não. Quando o rei finalmente a recebe e pergunta o que ela quer, ela não faz o pedido, ela o convida para um banquete. E nesse banquete, adivinha? Ela o convida para um segundo banquete no dia seguinte. Ela está de forma brilhante, ganhando tempo. E essa jogada de mestre, esse tempo que ela triou, mudou tudo. O silêncio dela sobre o problema principal fez com que as coisas se ajeitassem a seu favor. Naquele intervalo, o rei teve uma noite de insônia, pediu para lerem os registros do reino e relembrou de uma dívida de honra que ele tinha com o tio de Esther. O tabuleiro do jogo virou completamente, sem que ela precisasse dizer uma única palavra sobre o assunto. Então, o que a gente tira disso? O silêncio da Esther não foi passividade, de jeito nenhum. Foi preparação. Foi a arma que ela usou para preparar o terreno e ter certeza de que quando ela finalmente falasse, sua voz não só seria ouvida, mas seu pedido seria atendido. Mas essa estratégia não ficou lá na antiguidade, não. Vamos ver como isso se aplica hoje. Agora a gente vai sair de um palácio antigo e pular direto para o campo de batalha que todo mundo aqui conhece bem, o nosso dia a dia digital. Fala a verdade. Quem nunca passou por isso? Você recebe aquele e-mail desaforado do trabalho, ou aquela mensagem num grupo que é totalmente injusta. O sangue sobe na hora, né? O nosso primeiro instinto é o quê? Responder na mesma moeda, e para ontem. É aí que entra o silêncio emocional, como uma técnica bem prática, a regra das 24 horas. É simples, mas muito poderosa. Primeiro, você lê a mensagem. E sim, pode sentir a raiva. Depois você abre um rascunho e escreve tudo o que tem vontade de dizer. Mas, e aqui está o pulo do gato, você não vai enviar. Deixa pra lá, vai dormir. No dia seguinte, com a cabeça fria, você relê aquele rascunho, edita e aí sim envia uma resposta calma, profissional e muito mais eficiente. E olha só como isso se conecta lá com o ditado do começo. Ao usar o silêncio como um filtro para a emoção, a tal mosca que a gente evita que entre na boca é uma das piores, o arrependimento. É aquela palavra dita no calor do momento que pode queimar uma ponte, estragar uma relação de trabalho ou pessoal para sempre. Ok, então a gente já viu o silêncio como estratégia e como controle emocional. Agora vamos para uma outra dimensão, a dimensão ética, com um teste que teria sido criado por um dos maiores filósofos da história. Diz a lenda que um conhecido chegou correndo, todo afobado, para contar uma fofoca para Sócrates sobre um amigo deles. Mas antes que o homem pudesse abrir a boca, o filósofo parou e disse: Espere, antes de falar, vamos passar essa informação por um pequeno teste. E o teste era o das 3 peneiras. A primeira peneira, a da verdade. E Sócrates perguntou: Você tem certeza absoluta de que o que vai me contar é verdade? A segunda, a da bondade. O que você vai me contar é algo bom? E por fim, a terceira peneira, a da necessidade. É realmente necessário que eu saiba disso? A resposta do homem foi não para as 3 perguntas. E a conclusão de Sócrates é um soco no estômago, principalmente hoje em dia.
Então, se o que você tem a dizer não é verdadeiro, nem bom e nem mesmo necessário, por que raios contar a alguém? É um filtro ético poderoso contra ruídos inúteis e prejudiciais. Certo. Então, o que a gente consegue juntar de tudo isso? A gente viu que o silêncio tem várias faces e todas elas podem ser incrivelmente poderosas quando bem utilizadas. A gente viu 3 grandes dimensões. O silêncio estratégico, como o da Rainha Esther, que é sobre ter a paciência de esperar o momento perfeito para agir. O silêncio emocional, da regra das 24 horas, que serve como um filtro para as nossas reações de cabeça quente. E, por fim, o silêncio ético, das peneiras de Sócrates, que nos impede de espalhar o que não ajuda em nada. No fim das contas, a grande lição é esta: o silêncio prudente não tem nada a ver com medo, timidez ou submissão. Pelo contrário, é uma escolha consciente, uma tática que demonstra inteligência, autocontrole e, acima de tudo, força. E para a gente levar isso para o nosso dia a dia, fica uma última pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Antes de falar, vale sempre a pena se questionar. Isso que eu estou prestes a dizer é melhor do que o silêncio? Se a resposta não for um sim bem claro, talvez a atitude mais sábia seja simplesmente não dizer nada.